Paz, igreja, amém? Ele é tudo para você? Amém? Ele é tudo para mim. Então ele também é para você, eu tenho certeza disso. Amém? Creio que Deus tem algo para falar no nosso coração, mais uma vez. Sempre há uma expectativa no nosso coração, né, querido, de chegarmos na casa do Senhor e ouvir a voz dEle. Amém? Esse é o teu desejo nessa manhã? Amém? É o meu também, querido. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia. Neemias. Capítulo 1. Do 1 ao 7. Vamos estar lendo outro texto também. Neemias, capítulo 4 também. Amém? Neemias, capítulo 1. Do 1 ao 7. Amém ou misericórdia? Amém? A palavra do Senhor diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês do Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns dos Judá. Perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu as palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti também. Eu e a minha casa pecamos contra ti. De todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Senhor, tua palavra, Senhor, é luz para o nosso caminho, é lâmpada dos nossos pés, luz para o nosso caminho. Senhor, traz, Senhor, a revelação nessa manhã da tua palavra aos nossos corações. Ah, Deus, há uma expectativa do nosso coração, Senhor, de ouvir a tua voz, Senhor, de dar uma direção, Senhor, para a nossa vida nessa manhã. Ah, Espírito Santo, tu és bem-vindo nesse lugar, Senhor. Como o mesmo pastor falou, Senhor, o Senhor não é um mero espectador, o Senhor é o convidado de honra nessa manhã. Senhor, nós levantamos aqui um altar de adoração a ti. Senhor, leva nossa mente cativa ao teu trono. Senhor, prepara o nosso coração com uma terra fértil. Senhor, nos leva, Senhor, a águas profundas. Nos leva, Senhor, a entender, Senhor, a revelação da tua palavra nessa manhã. Ah, Deus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a compreender, a entender, Senhor, quão profunda é a tua palavra. Espírito Santo, tu és bem-vindo. Espírito Santo, Senhor, tu és bem-vindo. Louvo o teu nome nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Há uma presença do Senhor aqui nessa manhã. Há uma presença, uma doce presença do Senhor. Neemias, nós conhecemos, ele foi chamado a reerguer os muros de Jerusalém. Mas o que me chama a atenção aqui, querido, o que me chama a atenção, que 70 anos de cativeiro,
o povo ficou preso. 70 anos de cativeiro. Em algum momento, Neemias está servindo ao rei Artaxerxes, rei da Pérsia, bem, numa situação tranquila, num reino, num palácio. Mas ele pergunta pelos seus contemporâneos, pelas suas famílias, a um dos seus irmãos. E nesse momento, querido, ele recebe a notícia que a sua terra está destruída, que os muros estão fendidos, e que a sua família, a sua nação estava destruída. Eu te pergunto, querido, numa posição de conforto, numa posição bem sucedida, porque servia o rei, ele era copeiro do rei, em algum momento ele se preocupa com seus contemporâneos, com seus irmãos. Eu te pergunto nessa manhã, querido, será que se fosse a nossa família, a nossa nação, nós estaríamos preocupados com nossos irmãos? Mas o que me chama ainda mais atenção nesse texto, querido, quando ele diz, quando ele ora ao Senhor, querido, e ele diz: assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Sabe, querido, que nessa manhã a gente se compadeça com as pessoas que estão perdidas, que estão lá fora, clamando por uma palavra, por uma voz, querido, por um socorro de mim e de você. Talvez nessa manhã o Senhor queira nos despertar, querido, para que a gente possa ouvir o clamor daqueles que estão indo, se perdendo, querido. Eu não sei se você se emociona em ler um texto, querido, aonde ele fala, querido, que lamentou, chorou e teve jejuando diante do Senhor. Às vezes a gente deixa de orar, né, pastor? Às vezes a gente deixa de buscar, querido. Às vezes a gente deixa de clamar. E aí a gente não sabe o que está no coração de Deus, porque a gente não tem orado, não tem buscado e não tem perguntado o que está no coração do Senhor nessa manhã, querido. Se é um ano de cuidar de alguém, talvez você veja até, é bonito, 2019, ano de cuidar de alguém. Talvez eu não esteja nem envolvido nisso, querido. Mas eu tenho certeza que você não vai sair dessa manhã da mesma maneira que você entrou aqui. Eu creio numa mudança, querido, que o Espírito Santo faz. Não por fora, mas por dentro. De dentro para fora. E Neemias clama, querido, ao Deus dos céus. Ele ora e jejua por aquela nação. Ele ora e jejua para saber como ele ia contribuir de alguma forma para erguer aqueles muros de Jerusalém. Mas é interessante que no capítulo 2, ele se coloca diante do Senhor e pede ao rei aquilo que é impossível, a reconstrução da sua terra, os muros de Jerusalém. E o rei se compadece. E não só libera, mas também dá cartas. Para que ele, madeira, para que ele comece, soldados, para que ele comece a erguer os muros de Jerusalém. Sabe o que isso me ensina, querido? Quando Deus tem um propósito, querido, Ele abre todas as portas que precisam ser abertas. Quando Ele tem um propósito em nossas vidas de fazer algo, e está no propósito dEle, de edificação, de erguer os muros, querido, Ele abre todas as portas. Ele te dá cartas, querido, para você entrar onde você acha que seria impossível. Mas Neemias, querido, tem as cartas, tem a madeira, tem o coração naquela obra de reerguer os muros. Porque se nós pensarmos, antigamente uma cidade, ela era protegida pelos muros. Você imagina os inimigos numa cidade que não tivessem muro? Era invadida. Foi exatamente o que aconteceu, querido. Babilônia invadiu, destruiu todos os muros de Jerusalém, queimou todas as portas, e a cidade ficou
destruída em ruínas. Mas 70 anos depois, Deus levanta um homem com coração de erguer os muros de Jerusalém. Sabe, querido, tempos em tempos, Deus levanta profetas, levanta homens, mulheres de Deus, para erguer muros. Talvez os muros, querido, nessa manhã você fala assim, mas é só um muro? Não. Talvez, querido, os muros representem muita coisa na nossa vida. Talvez os muros sejam momentos de oração, leitura da palavra, dedicação ao reino, dedicação ao Senhor, querido. Quantos muros, às vezes nós permitimos que, talvez você até tenha começado a erguer esses muros, mas em algum momento, querido, você parou. E os muros estão baixos. E aí o que aconteceu nessa cidade, querido? Os inimigos entravam e saíam a hora que quisessem. Isso não é o propósito de Deus. O propósito de Neemias foi de erguer os muros de Jerusalém. Sabe o que isso me chama a atenção, querido? Deus responde a propósito. Você está orando, querido? Deus responde a propósito. Você está orando por vidas? Deus vai responder a propósitos, querido. Ele vai te responder vidas. É isso que tem clamado o teu coração, querido? É isso que tem clamado o teu coração? Eu queria ler um outro texto que está em Neemias 4. Capítulo 4, versículo do 1. Apenas do 1 ao 14. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, escarneceu dos judeus. E falou na presença dos irmãos e dos exércitos de Samaria, e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-lhes isso? Sacrificarão? Acabarão eu num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, destruirá ou derrubará facilmente o muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e fazem com ele que sejam um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, não se risque diante de ti o seu pecado, pois que irritaram de fronte dos edificadores. Assim edificamos um muro, e todo o muro cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Ah, Deus! E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os arábios, os amonitas, os asdonitas, e tantos que iam crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar. Iraram-se sobre medo, e ligaram-se entre si todos, e vieram atacar a Jerusalém, e para se desviarem do seu intento. Porém nós oramos ao Deus dos céus, e pusemos um guarda contra eles de dia e de noite, por causa deles. E então disse Judá: já desfaleceram as forças dos já carregadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram: de todos os lugares tomaram a nós, de trás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. E eu olhei e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos inimigos, e pelas vossas mulheres e pelas vossas casas. É interessante que na edificação de um muro, na edificação dos muros de Jerusalém, haviam vários inimigos, mas
dois declarados, Sambalate e Tobias. Existem, querido, muitas vezes, os inimigos da obra de Deus. Sabe quem são os inimigos da obra de Deus, querido? Tentam paralisar. Sambalate e Tobias tentaram de tudo paralisar a obra que Neemias estava fazendo, erguendo o muro, protegendo as famílias, protegendo as suas casas, erguendo a estrutura daquela cidade. E é interessante que às vezes a gente nem percebe, né? Que às vezes há inimigos que se levantam contra a obra de Deus, contra a nossa casa, contra a nossa família. Qual é o inimigo que tem levantado sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu ministério nessa manhã, querido? E que você precisa falar: ei, para aí. Existe um Deus que peleja por nós, que está lutando por nós, querido. Sambalate e Tobias se levantaram, querido. E a Bíblia diz aqui, por 10 vezes tentaram parar a obra de Deus. É interessante que o diabo não tira férias. Às vezes a gente até tira, mas o diabo não. Ele não dorme. A gente dorme, a gente descansa, mas ele não. E às vezes a gente acaba esquecendo disso, querido. Deixa de orar, deixa de buscar o Senhor, deixa de descobrir o que está no coração de Deus. Quais os muros que precisamos reerguer nessa manhã, querido? Quais os muros da tua vida que precisam ser erguidos? Que estão destruídos, que estão parados. Quais são os muros, querido? Quais são os muros? É interessante que Neemias 4:6, ele diz assim: assim edificamos o muro, e todo o muro a cercou até a metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Sabe, querido, se esse projeto aqui, eu sei que é de Deus, se o coração do povo se inclinar a trabalhar, querido, não tem nada que vai nos parar. Não vai ter nada que vá nos parar, querido. Vai existir os inimigos? Sempre existiram, querido. Sambalate e Tobias sempre vão se levantar. Mas eles vão se levantar para cair, querido. Porque maior é o Senhor na minha vida, na nossa vida, querido. Ele que tem lutado por nós, Ele que tem batalhado as nossas batalhas, querido. Eu gosto muito quando Deus fala para Josafá: coloca os músicos na frente, porque essa peleja não é sua, essa peleja é do Senhor, querido. Às vezes a gente se esquece, quem que batalha por nós, quem luta por nós, é o Senhor, querido. Mas é bem verdade que os inimigos se levantam, querido. Eles se levantam sim, eles tentaram paralisar. E às vezes o inimigo se levanta espalhando boatos, mentiras no meio do povo. Olha só, você para porque está vindo um grande exército. Olha só, você para porque realmente você não vai conseguir edificar. A impressão que a gente tem às vezes, que a gente dá ouvido mais ao inimigo do que ao Senhor. Muitas vezes a gente ouve mais o inimigo do que o Senhor. Quais os muros que você precisa reerguer nessa manhã? É de oração? É de comunhão com o Senhor, querido? Só que às vezes a gente esquece que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Nossa luta não é contra a carne. Mas a Bíblia também diz que nossas armas não são carnais, elas são espirituais poderosas em Deus. Você pode dar um glória? Amém, querido? Você pode dar um glória? Você tem uma arma, querido, que não é carnal, mas ela é espiritual, poderosa em Deus, querido. E às vezes a gente esquece de lutar com as verdadeiras armas. Existe uma armadura de Efésios 6:10 na sua vida, querido. Você sabia disso? E ela está aí, querido. E você acha que você está muitas vezes está perdendo uma batalha. Você tem um escudo. Amém, querido? Você tem um escudo. E às vezes a gente só está assim, ó. A gente só está se protegendo. Mas em nome de Jesus nessa manhã, querido, se levanta. Você tem uma espada, que é a palavra de Deus, querido, para combater, para vencer, querido. Você tem a armadura, ajusta essa armadura sobre a tua vida, querido. E sai para a batalha, porque nós estamos em guerra.
Nós estamos em guerra, querido. A partir do momento que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, estamos em guerra. Ninguém te falou isso, não? Vou te dar uma boa notícia. Estamos em guerra. Estamos em guerra, querido. Mas essa batalha, querido, ela pertence ao Senhor. E nós já somos mais que vencedores, querido. Nós somos mais que vencedores. Por que você tem deixado de edificar os muros da tua casa? Por que você tem deixado de edificar os muros da oração, da leitura da palavra, do jejum? Por quê, querido? Se você sabe as armas, você tem deixado. Você tem se esquecido. E você tem perdido uma batalha porque você não tem se posicionado como guerreiro. É bem verdade, querido, que muitas vezes esses inimigos não vêm como pessoas, mas vêm com sofismas, pensamentos. Ah, não, eu não posso vencer. Querido, o apóstolo Paulo diz que eu posso todas as coisas naquele me fortalece. Posso passar por dificuldade, posso passar por tribulação. Eu posso todas as coisas, querido, porque existe um que me fortalece. É o Senhor. É o Senhor que te fortalece nessa manhã, querido. O coração do povo se inclinava a trabalhar. Se envolva no trabalho do Senhor. Se envolva na casa do Senhor. Quanto mais você se envolver, mais você vai viver, querido, o que Deus tem para a tua vida. Eu tenho certeza que o que Deus tem para a tua vida, querido, é muito maior. 1 Coríntios diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu o coração do homem aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam, querido. Você entrou nessa dimensão, querido. Quando o apóstolo Paulo vai ao terceiro céu, ele diz, são coisas que eu não posso falar, são coisas inefáveis. Mas ele mesmo repete isso em 1 Coríntios. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu o coração do homem. O que Deus tem reservado para aqueles que o amam, querido. Às vezes nossa visão está muito limitada aqui, igreja. A gente só está vendo aqui. A gente está esquecendo de edificar os muros. Os muros podem ser, querido, você falar de Jesus para alguém. Na quinta-feira a gente teve o discipulado com o pastor e estava falando sobre oração, né, pastor? E interessante que há um tempo atrás eu tinha uma vida de oração muito maior que eu tenho hoje. E eu falei, Senhor, eu quero voltar. Eu quero voltar ao princípio, ao início de tudo. Às vezes a gente vai esquecendo, igreja. A gente vai esquecendo do primeiro amor. A gente vai esquecendo da paixão pelos perdidos, por aquele que precisa de uma palavra, querido. Mas eu vejo como Deus é misericordioso. Ontem Deus levou uma pessoa na loja. De manhã eu estava sozinho. E ele começou a falar de algumas coisas que estava vivendo, tal, situações que estava vivendo. Querido, eu fui boca de Deus na vida daquele irmão. Eu fui instrumento de Deus, porque eu até olhei e depois falei, Senhor, eu falei isso tudo mesmo? Nem acredito. Sabe? E no final aquele homem ficou agarrado comigo lá, abraçado, querido. Agradecendo, eu falei, eu precisava dessa palavra. É essa direção que eu preciso. Às vezes a gente está olhando só os desertos da nossa vida. E a gente acaba deixando de erguer os muros. Enquanto você faz a obra, querido, Deus trabalha a teu favor. Quando a Bíblia diz aqui no final do capítulo 4, querido, quando as famílias se juntavam para erguer os muros de Jerusalém. É interessante que a Bíblia diz que em uma mão estava a arma. Olha só, em uma mão está a arma, querido. Você tem uma arma aí poderosa. E na outra mão estava a pá, estava aquilo que precisava ser erguido, os muros. Enquanto você trabalha, queridos, você também guerreia. É um tempo de trabalhar, querido. É um tempo de voltar para as veredas antigas. Talvez você fale para mim nessa manhã, eu preciso apenas da misericórdia.
tempo atrás eu ouvi algo que marcou a minha vida. E um pastor contando uma história. Dizia que uma família tinha se desviado da casa do Senhor. Quantas famílias têm se desviado da casa do Senhor? E hoje o Espírito Santo está trazendo a tua memória. Vai lá. Bate lá na porta. Mas esse pastor contava a história de uma família que se desviou dos caminhos do Senhor. Saiu da casa de Deus, abandonou o Senhor. E aí em algum momento, querido, esse pastor foi lá, né? Como um bom pastor, né? O bom pastor é o Senhor, mas tem bons pastores, glória a Deus, segundo o coração de Deus. Amém? Eu creio nisso. E aí esse pastor foi lá, bateu na porta. Vim fazer uma visita, sua família, você está distante da casa do Senhor. E aí aquela irmã atendeu a porta e falou assim: pastor, eu te agradeço, mas a gente está muito bem aqui, a gente não precisa de nada. Se a gente precisar, a gente procura o Senhor na igreja. Ele, tá bom, foi embora. Outro dia ele orando, o Espírito Santo incomodou. Vai lá naquela casa de novo, bate lá na porta novamente. Ele, Senhor, amém, vou obedecer. Foi lá, bateu na porta. Ô, minha irmã, vim fazer uma visita, você voltar para a casa do Senhor e tal. E ela, pastor, obrigado, a gente está muito bem, nossa família muito bem, meu esposo está bem, as crianças estão bem, qualquer coisa, eu volto à igreja, eu procuro o Senhor. Amém. Terceiro dia, ele orando, o Senhor falou: volta lá. Aí ele, Senhor, não volto não. Já fui 2 vezes, eles não querem voltar, não querem mais o Senhor. E o Senhor falou para ele assim: volta lá, dessa vez você não vai dizer nada. Você vai falar apenas para ela: amanhã, nesse mesmo horário, quando você for fazer o café, eu não vou voltar mais aqui para te perturbar, mas eu quero que você fale uma palavra. Sim, pode ser? Pode, pastor, tranquilo. Misericórdia. Misericórdia. Então tá bom. Ele foi embora. Não voltou. No outro dia, ela fazendo café, passando café, em algum momento ela lembrou da palavra que o pastor falou. Vou falar misericórdia. E ela começou a falar misericórdia. Ela, misericórdia. Misericórdia. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor. E aquela presença do Senhor começou a invadir aquela mulher naquela cozinha. E ela clamando misericórdia. Daqui a pouco o marido se levantou. Meu Deus, o que está acontecendo aqui nessa cozinha? E ele foi lá e a mulher que está falando de misericórdia aí. Misericórdia. 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 E misericórdia. Começou a clamar misericórdia. Daqui a pouco os filhos se levantaram. Meu Deus, mas o que está acontecendo com meu pai, com a minha mãe? Foi na cozinha. E falou: o que estão falando misericórdia aí? Misericórdia, misericórdia. É misericórdia, querido. E eles se abraçaram e começaram a chorar, querido. E aí se cumpre o que está em Lamentações 3. A misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim e novas são a cada manhã. É misericórdia, querido. Alcançou aquela família. A misericórdia que te alcança nessa manhã. E eu tenho certeza que ela deseja alcançar a tua família, os teus amigos, os teus vizinhos nessa manhã, querido. Eu quero te pedir, se levanta em nome de Jesus, como um ato profético, querido. Que você vai começar a erguer esses muros novamente. Quais são os muros que você precisa se erguer nessa manhã, querido? Quais são os muros que você precisa erguer novamente nessa manhã, querido? A misericórdia se renovou, querido. Você tem a palavra de Deus, querido. Você tem o Espírito Santo dentro de você para fazer diferente, para viver uma vida cristã verdadeira, querido, para viver as promessas de Deus sobre a tua vida, querido. Quais os muros que precisam ser erguidos nessa manhã? Salmo 127 diz: mas o Senhor dá os seus filhos enquanto dorme. Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Descansa, querido.
Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou seja, a presença dele não vai te faltar, querido. Em meio a tudo isso, e você erguendo os muros. Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor. E o Salmo 27:5 diz: o Senhor me esconderá no seu pavilhão no dia da minha adversidade. Você tem a palavra, querido. Você tem o Senhor. Pega a palavra, volta para os muros e começa a erguer novamente esses muros. O que você deixou para trás que precisam ser erguidos? O que você precisa erguer novamente? Volta aos muros nessa manhã. O Senhor está te dizendo: volta aos muros. Senhor, é uma palavra profética, Senhor. Senhor, assim como aqueles homens, Senhor, como aquelas famílias, Senhor, colocavam o coração, Senhor, na Tua obra, Senhor. Gere em nós nessa manhã um amor pelas vidas. Ah, Deus, começa, Senhor, a gerar dentro de nós o amor pelos perdidos novamente, Senhor. Ah, Deus, Senhor, começa, Senhor, a gerar dentro de nós, Senhor, o amor pelos perdidos, Senhor, pelas prostitutas, Senhor. Ah, Deus, pelos desviados, Senhor. Ah, Deus, há uma misericórdia, Senhor, não só para nossas vidas, mas para os perdidos também. Nos ajuda, Senhor, a voltar aos muros nessa manhã, a analisar a nossa vida, Senhor, e voltar a erguer esses muros. Senhor, é o Teu Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Louvamos o Teu nome nessa manhã, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. E eu sei, Senhor, que aquele que começou a boa obra há de terminá-la em nossas vidas, em nome de Jesus. Se você crê, querida, aplauda o Senhor, glorifique o Senhor, agradeça o Senhor, porque